Teremos então o tema Menos Eu, Mais Nós. E eu vou começar com uma pergunta para vocês. A pergunta que eu gostaria de fazer é: autoridade, pessoal, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Autoridade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu sei, né? Está todo mundo meio desconfiado, às vezes está com medo de pegadinha aí, né? O que vai ser, né? Quem é professor sabe que uma sala de aula não pode funcionar se não tiver autoridade, certo? Uma família não vai funcionar se os pais não tiverem autoridade. Ou mesmo uma empresa não funciona se não tiver um empresário ou um gerente que exerce o papel de autoridade. Autoridade é uma coisa boa. Agora, me respondam, autoritarismo é uma coisa boa? Aí não. Que é o abuso da autoridade. Dá para entender essa diferença? Muito bem. Agora a minha pergunta é: singularidade é uma coisa boa? Aliás, desculpa, individualidade é uma coisa boa? Sim. Individualidade é a gente reconhecer que nós temos características, cada um é diferente. Cada um tem seus gostos, suas coisas que gosta, suas vontades, seus sonhos, e não tem problema nisso. Gente, vou confessar uma coisa para vocês: eu não gosto de sorvete. Não gosto. O quê? Não gosta de sorvete? Não, todo mundo gosta. Mas nós somos individuais, né? Cada um tem seus gostos, seus sonhos, suas alegrias, e não tem problema nisso. Agora, individualismo é uma coisa boa? Aí não. E eu queria só deixar muito claro, porque a gente vai usar essa palavra várias vezes nessa série de mensagens. Quando nós falarmos de individualismo, nós estamos falando de uma conotação negativa do nosso comportamento, de às vezes nós estarmos olhando tanto para nós mesmos, para o meu sonho, para os meus gostos, para a minha realização, para a minha felicidade, e a gente está tão focado em nós mesmos, que a gente acaba esquecendo de olhar para quem? Para as pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo para Deus. O individualismo, ele tem corroído as relações, e grande parte das crises que nós temos no casamento, grande parte das crises que nós temos na relação com os nossos filhos, ele vem por causa disso. Sabe por quê? Porque o que mais nos impede de olharmos para as pessoas ao nosso redor, de percebermos, de nos conectarmos, de ouvirmos realmente as pessoas ao nosso redor, o que mais nos impede disso é o nosso foco exagerado em nós mesmos. Nós estamos tão concentrados em nós mesmos que a gente acaba realmente não conseguindo perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o individualismo, além de fragilizar as nossas relações, ele também torna a nossa vida mais pesada. Quem estava com a gente no ano passado, na série Leve uma Vida Leve, nós conversamos sobre um filósofo que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nesse livro ele explica por que nós estamos tão cansados hoje. Ele diz: uma das coisas que nos faz nos sentirmos cansados hoje é o individualismo, porque nós não temos cargas muito grandes, talvez até temos, mas o grande problema é que nós não temos com quem dividi-las. Percebe isso? Essa é a questão. Mas sabe qual é o grande problema do individualismo? É que a gente não percebe ele em nós. A gente pensa não, individualismo é uma coisa ruim mesmo, destrói relações, individualismo é uma coisa complicada, deixa a nossa vida mais cansada, nos adoece emocionalmente. Tem que ver o meu vizinho é um baita do individualista. Tem que ver o meu colega de trabalho. Pena que o meu marido e minha esposa não vieram hoje, que se estivessem aqui, porque são grandes individualistas. Mas gente, isso é uma coisa muito importante da nossa mensagem. O individualismo está mais presente em mim e em você do que nós conseguimos perceber. Leandro Carnal, historiador, legal falar do Leandro Carnal, ele estava aqui em Chapecó essa semana, então tá na moda, né? Pensei, tem que falar do Leandro Carnal aí. Ele fala de um teste infalível para você perceber o individualismo em você. Ele diz assim: olha, imagina que uma pessoa chegou no mesmo lugar onde você está, e ela diz o seguinte: como eu estou cansado. Se você responder, ou pensar em responder, e eu então? Isso é individualismo. Por quê? Porque você está tão focado no teu cansaço, que você acaba se tornando incapaz de perceber o cansaço do outro.
A gente acaba olhando tanto o nosso cansaço que a gente não consegue simplesmente perguntar: você está cansado? O que aconteceu? Sua semana foi difícil? Está passando por algum problema? Se alguém chega para nós no mesmo ambiente e diz assim: estou com dor de cabeça, e a gente fala ou pensa: e as minhas costas? Ou se alguém diz para a gente assim: meu filho tem 6 anos, e a gente fala ou pensa: o meu tem 8. A gente está tão focado em nós mesmos, nos nossos filhos, nas nossas coisas, nas nossas dores, que a gente simplesmente não consegue dizer: seu filho tem 6 anos, como é que ele está? Está bem? Ele já aprendeu a ler? Percebe? Isso é individualismo. Li um tempos atrás, num livro, um exercício interessante, era uma brincadeira. Eu vou te fazer uma pergunta sobre você, e vou te passar a bolinha. Tá bom? Então vai lá. Qual é a sua comida favorita? Passa a bolinha. E aí o filho tem que responder, e ele só pode te devolver a bolinha quando ele faz uma pergunta sobre você. Para ensinar as crianças a não falarem só de si mesmas, mas a aprenderem elas, ensinar elas a despertarem interesse pelo outro. Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua cor favorita? Eu fiz lá em casa e foi ótimo. E eu fiquei pensando, depois de fazer isso com os meus filhos, essa brincadeira da bolinha a gente tinha que fazer com alguns adultos também, né? Porque eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente se pega falando e conversando, e a cada 10 frases que a gente fala, às vezes 9 é sobre nós, quando não 10. Dá vontade de pegar alguns, dizer: senta aqui, vou te passar a bolinha, tá? Só pode me devolver quando fizer uma pergunta sobre mim. Lembra disso. Então, o individualismo, ele está muito mais presente em nós do que a gente imagina. E ele está aí fazendo seus estragos e minando a nossa família, as nossas relações, a nossa vida com Deus. Mas agora olha só, o que a Bíblia fala sobre individualismo? Primeiro, a palavra de Deus fala que o individualismo é uma das principais marcas do pecado. Pecado é o rompimento de relação com Deus. A Bíblia fala que nós nascemos com o nosso relacionamento com Deus rompido. Por isso que é tão difícil, parece tão antinatural a gente buscar a Deus. Parece que tem que fazer um esforço enorme. Esse distanciamento natural, esse rompimento entre nós e Deus, a Bíblia chama de pecado. E uma das principais características do pecado é esse individualismo egocêntrico. Lutero, que foi um grande reformador e teólogo, ele dizia: como é que é um ser humano pecador? É fácil. É um ser humano auto-encurvado. Ele só consegue enxergar a si mesmo. E tem dificuldade de realmente olhar e amar as pessoas ao seu redor e mesmo a Deus. Mas olha só. A nossa salvação vem através de Jesus. Que é Deus que abre mão de si mesmo. É Deus que abre mão da sua glória, da eternidade. E depois abre mão da sua vida. É Deus que abre mão de si mesmo, rompendo todo o individualismo. E quando Ele morre conosco, por nós na cruz, Ele está nos salvando, e quando Ele ressuscita, Ele nos dá o poder que nos rompe, que nos liberta do pecado, e que nos ajuda agora a vencer esse individualismo tão encravado nas nossas almas. E esse Jesus nos chama a sermos seus discípulos, seus seguidores, e nas palavras do próprio Jesus, ser um seguidor dele significa negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Dizer não para o seu próprio eu, lutar contra o seu individualismo. Mas para nos ajudar nisso, e aqui é a parte importante para nós hoje, Jesus nos coloca numa comunidade. Seguir a Jesus significa viver numa comunidade cristã, numa igreja, que é o lugar por excelência para nós lutarmos contra esse individualismo, o lugar por excelência para nós aprendermos a amar, o lugar por excelência para nós aprendermos a amadurecer e aprendermos a vencer esse individualismo egoísta que está em nós. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes, isso aqui é central para a pregação, por favor, presta atenção. O problema é que nós podemos estar na igreja, mas não viver em comunidade. O problema é que nós podemos viver, frequentar uma igreja, como a nossa aqui, a Melk Chapecó, sem realmente viver a proposta bíblica de comunidade que Jesus ensinou. Isso acontece muito.
E aconteceu muito, inclusive, já no Novo Testamento. Existia uma igreja que ficava numa cidade grega chamada Corinto, que era uma igreja formada por pessoas que frequentavam a igreja, mas que não eram comunidade. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala, 1 Coríntios 11, você pode conferir, que durante a Santa Ceia, olha só o que acontecia na época, só para você entender, a Santa Ceia era feita com vinho, não com suco de uva. E as pessoas podiam comer quanto pão quisessem e tomar quanto vinho quisessem. Não é que nem hoje que a gente faz os copinhos. E essa comunidade de Corinto, haviam pessoas que tomavam tanto vinho na Santa Ceia, que ficavam embriagadas, enquanto algumas outras pessoas da mesma comunidade, no mesmo culto, não tinham se servido nenhuma vez e ainda estavam com fome. O que é isso? São pessoas que estavam indo numa igreja, mas que não estavam vivendo essa proposta de comunidade. Estava todo mundo tão focado na sua fome, na sua sede, na sua dor, no seu sentimento, na sua realização, que não estavam conseguindo perceber as pessoas ao seu redor. Elas iam para o mesmo ambiente de culto, mas não se conectavam. Dá para entender isso, gente? Frequentavam uma igreja, mas não viviam em comunidade. Mas o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a eles, carta que está na Bíblia, chamada 1 Coríntios, ensina o que é viver em comunidade. O que é viver esse projeto de Jesus indispensável para a gente combater o individualismo que está no nosso coração. E eu quero ler uma parte dessa carta com vocês. 1 Coríntios 12, diz assim, ó: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Quando um membro sofre, um membro do corpo, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha só, isso aqui é importante. Paulo está dizendo, gente, sabe o que é viver em comunidade? Sabe o que é viver nesse projeto de vida, chamado igreja, que nos ajuda contra o nosso individualismo? É como um corpo humano. O corpo humano funciona assim. A mão não está do lado do braço, certo? Ela está conectada. Ser comunidade não é nós estarmos um ao lado do outro todos os domingos, ou à frente ou atrás. É nós nos conectarmos. E a conexão aqui na metáfora de Paulo, o corpo, é a conexão mais profunda possível. Qual é a conexão mais profunda, mais vital, mais orgânica do que a conexão de um corpo? A gente amputa um membro quando for a última das alternativas, certo? Então o que o Paulo está dizendo, gente, viver em comunidade é nós estarmos profundamente conectados, dividindo a vida uns com os outros. Comunidade não é, guarda isso, comunidade não é um lugar, igreja não é um lugar para você frequentar apenas, é um lugar para você fazer parte, se conectar com as pessoas. E é justamente essa conexão que pode nos ajudar a tornar os nossos dilemas, dificuldades da vida muito mais leves. Deixa eu contar 2 histórias para vocês. Primeira história aconteceu quando eu tinha 14 anos. Os meus pais, eles vieram com a notícia para mim e para o meu irmão de que eles foram convidados para uma excursão para a Alemanha, que ia durar 7 semanas, e que eles tinham aceitado. Minha mãe estava muito relutante de deixar os bebezinhos dela, de 14, de 18 anos em casa, mas, no final das contas, ela topou a ideia, e claro que eles deixaram um outro adulto lá junto com a gente, né? E eu pensei, né? Imagina, adolescente de 14 anos, eu pensei, 7 semanas sem o pai e a mãe. Nossa, será?
incrível, será incrível, vai ser ótimo. E aí eles colocaram para cuidar da gente uma pessoa, um adulto que era muito querido, muito legal. Ele era representante comercial da Isabela, sabe, a empresa de alimentos. Ele trazia uma tonelada de bolacha recheada para a gente. Depois eu fiquei anos sem comer bolacha recheada, eu acho. E assim, nossa, vai ser espetacular isso aqui. Deus não precisa mais nada esse ano. Mas, sinceramente, a festa dura um tempo, mas depois a saudade bate. 7 semanas, gente, sem pai, sem mãe. E para piorar a situação, isso eu não comentei, a gente não tinha nenhum parente na cidade. Nenhum tio, nenhum primo, nenhum avô, ninguém. Não tinha nenhum parente a dezenas, talvez centenas de quilômetros. Sabe o que me marcou? De vez em quando a campainha lá de casa tocava. E era alguém da nossa igreja. Perguntando, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Teve algumas vezes que a campainha tocou e eram mães. Inclusive, algumas dessas mães eram donas de hotéis lá na cidade, da grande Florianópolis, empresárias, pessoas. Que conexão é essa? É corpo de Cristo, é comunidade, é igreja, é nós podermos estar juntos, estarmos conectados, é nós podermos compartilhar as coisas, e é exatamente isso que deixa a nossa vida extremamente mais leve. Esse é o projeto que Jesus tem em mente, quando Ele escolhe nos colocar em comunidades e em igrejas. Anos mais tarde, em 2013, 10 anos atrás, foi a minha vez de ir para a Alemanha uma vez, fui apresentar a MEUC num congresso internacional, fiquei super honrado, uma oportunidade muito legal. E quando eu estava lá, a gente não tinha filhos ainda, nem nada, eu senti uma cutucada no meu ombro. E eu olhei assim, né, para trás, uma pessoa, um alemãozinho, mais idosinho, e ele disse, você é o Jorge? E eu disse, sim. Jorge Gessner. Nessa hora a gente já pensa assim, o que eu fiz, né? Já estava pensando, onde é que está meu passaporte? Eu disse, sim. Disse, Jorge, eu oro toda semana pela sua vida e pelo seu ministério. Só queria te conhecer pessoalmente. Disse, cara, 12.000 quilômetros, nunca me viu na frente e ora por mim. O que é isso? Comunidade, corpo de Cristo. Igreja, um lugar para realmente pertencer, um lugar para estar conectado, um lugar para a gente dividir as coisas, para a gente orar uns pelos outros. É isso. Talvez existam pessoas que vocês nem conhecem, que orem por vocês, porque, honestamente, algumas pessoas já vieram me perguntar, dizendo, Jorge, me manda o nome de algumas pessoas que estão ajudando você lá em Chapecó. E eu passo. E eu tenho certeza que essas pessoas pediram o nome para orar. Bom, mas como é que essa conexão acontece? Acho muito interessante. O Paulo fala, né? Uma das características do corpo é a seguinte: eu não posso, estou com dor no estômago, eu não posso deixar o meu estômago na geladeira e ir trabalhar saltitando, não dá. Se eu estou com dor no estômago, a minha perna enfraquece, a minha mão fecha, a minha testa enruga, né? Tudo dói. Por quê? Porque se uma parte do corpo dói, então todo o corpo sente, ok? Agora, da mesma forma, quando a dor do estômago alivia, minhas pernas se fortalecem, a minha testa volta ao normal, minha mão relaxa, certo? Porque quando uma parte do corpo alivia, todo o restante se alegra. Então, o Paulo está dizendo aqui de uma forma muito interessante, o que nos faz corpo não é termos as mesmas características, os mesmos gostos ou a mesma idade. O que nos conecta uns aos outros é Jesus. Nós somos corpo de Cristo. Agora, essa ligação, ela acontece, se torna orgânica na medida que nós compartilhamos nossas dores e nossas alegrias. Na sociedade, às vezes, no mundo fora, às vezes a gente compartilha uma dor com alguém. Essa pessoa de repente até nos ouve de forma educada, mas ela virou as costas, possivelmente ela já não se importa mais muito com aquilo. A vida dela segue adiante.
E às vezes, se a gente até está concorrendo com essa pessoa, às vezes por uma promoção, alguma coisa, quem sabe às vezes até se alegra com a nossa desgraça, ou isso não acontece. Comunidade não. A proposta é que a gente esteja conectado e quando um está passando por alguma coisa, pode ser uma viagem, pode ser uma ausência, pode ser uma dor, uma doença, dói em nós também. E se eu puder fazer alguma coisa, eu faço. E se eu não puder fazer nada para ajudar, eu oro. Que já é uma grande, enorme ajuda. Então, gente, comunidade é um lugar para a gente compartilhar e carregar as mesmas dores. Também as alegrias. Às vezes quando a gente compartilha uma alegria fora, sociedade, mundão aí fora, te diz uma alegria, às vezes a pessoa faz aquele meio carregado de inveja, sei lá, pode acontecer, não pode? Ou às vezes a gente fala uma conquista, eu comprei um carro novo, que carro tal? Bebe pra caramba, hein? Aqui não. Aqui é o lugar onde a gente se alegra. Esse ano tiveram pessoas que abriram um negócio próprio aqui na comunidade, tiveram vitórias significativas na sua vida, ganharam prêmios. Nós nos alegramos. Nós nos alegramos de forma sincera. Sabe, não é muito legal a gente poder ter esse lugar para fazer parte, para dividir a vida? Jesus conquistou ele para nós. E se chama igreja, comunidade. Só que tem uma questão que eu queria falar para vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já estou na comunidade aqui da Milk Chapecó, ou em outra, tanto faz, há 6 meses, e ninguém vem falar comigo, e ninguém vem ao meu encontro, e agora ninguém foi me visitar. Às vezes a gente se torna muito passivo, e a gente pensa que todo mundo tem que vir ao nosso encontro, e a gente talvez se pergunta nesse momento, muito bem, ninguém veio te visitar, é uma pena, uma falha mesmo, nós vamos tentar fazer o possível para alguém ir lá, mas você foi visitar quem? Você tem frequentado os espaços da nossa comunidade que geram conexões? Porque, gente, cultivar comunidade não depende só de mim, que sou o pastor, e com muita alegria. Cultivar comunidade depende de todos nós. A gente precisa ir ao encontro, a gente precisa marcar, mas eu já falei para alguns, que um dia nós vamos fazer uma série de mensagens sobre procrastinação que vai se chamar Temos que Marcar. Temos que fazer uma hora dessa, né? Eu vou fazer essa série. Temos que marcar essa série. Mas normalmente aquilo e a nossa janta, é verdade, temos que marcar. E aí quando a gente vai ver, nós já estamos em agosto e nada da janta. Gente, depende de nós. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem feito o possível para receber pessoas na nossa casa, ir ao encontro das pessoas, cultivar a comunidade. A gente, muitas vezes, quando a gente vai buscar as crianças na escola, a primeira pergunta que eles fazem é: quem é que vem lá em casa hoje? E quando a gente fala assim, não vai vir ninguém, então nós vamos na casa de quem? Porque é muito normal a gente ir para a casa de alguém e estar conectando assim, sabe? Mas eu não consigo mais hoje, a comunidade está crescendo, graças a Deus, eu não consigo mais hoje visitar todos. Mas eu preciso cada vez mais que essas conexões aconteçam entre vocês, mesmo quando a Susan e eu não estamos presentes. Mas é isso que vai fazer de nós, mais do que um auditório, uma comunidade. Uma comunidade. O sonho que Jesus tinha. E tem. Bom, comunidade é um lugar para fazer parte, cultivando conexões reais. Contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O que ele explica aqui, que pode parecer um pouco complicado, é uma coisa muito simples. Na lógica da sociedade, as pessoas são valorizadas de acordo com a posição social,
com o poder aquisitivo, com a forma como se vestem, né? Ou fulano de tal é tal coisa, tem tal profissão. Uau, fulano de tal tem tal profissão. Mais ou menos. Certo? Mas no corpo humano, não. No corpo humano, todas as partes são importantes. Das menores às maiores, pode ser o mindinho do pé, cada um tem a sua importância. E aqui o que Paulo está dizendo é, numa igreja, numa comunidade cristã, não é como na lógica da sociedade, é como na lógica do corpo humano. Todos são importantes. Mas por que são importantes? Porque são parte do corpo. Porque são amados por Jesus. São amados por aquilo que são. A gente confunde muitas vezes admiração com amor. Sabe qual é a diferença? Deixa eu colocar. Costumamos confundir amor com admiração. Somos admirados pelo que fazemos, mas somos amados pelo que somos. Pelo que somos. Nós não amamos as pessoas aqui da comunidade por aquilo que elas fazem, mas por o que elas são. E o que elas são? Nós somos, em Jesus, filhos de Deus, amados por Ele. A sua vida, minha, nossa, é tão preciosa, que Jesus escolheu dar a vida dele por ti e por mim. Nós somos parte de um corpo. Por isso nós não somos amados de acordo com o nosso desempenho, não somos valorizados de acordo com a nossa posição. Cada pessoa que entra por essa porta tem igual valor e é igualmente amada. Eu já contei para vocês do dia que eu decidi ser pastor? Eu acho que não, né? História nova. Eu era adolescente. Eu estava num retiro de jovens. E só para vocês entenderem o contexto, eu era o fracasso dos adolescentes. Assim, não tinha como ser um adolescente mais fracassado que eu. Eu era gordinho, baixinho, usava óculos, estava ficando careca. E eu era péssimo em qualquer esporte. Péssimo. Durante anos da minha vida, na educação física, eu fazia xadrez. E o dia que eu descobri que dava para fazer xadrez de educação física, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não era admirado na escola. Eu não era incluído na escola. Mas tinha um grupo de jovens da igreja. E por estranho que pareça, eles pareciam gostar daquele menino baixinho, gordinho, careca. E aí teve um dia no retiro de jovens, era o encerramento. E o líder do retiro, eu acho até que era o meu pai, ele decidiu fazer uma dinâmica que se chamava Túnel do Carinho. Ele colocou todos os jovens um do lado do outro fazendo um corredor. Então tinha jovens um do lado do outro, aqui e aqui. Um corredor. E cada um dos jovens tinha que passar pelo meio com os olhos fechados e caminhando devagar. E enquanto ele fazia isso, qualquer pessoa que estava nas bordas do túnel podia se aproximar e falar alguma coisa para aquela pessoa. E quando o jovem chegasse no final, ele continuava na borda do túnel e assim todos iriam passar. E chegou a minha vez. E eu entrei no meio daquele túnel, né? Do grupo de jovens todo na minha frente. Fechei o olho e fui andando devagar. Um olho fechado e um olho aberto. Sabe por quê? Porque tinha uma menina na época que eu gostava. Eu estava curioso para saber o que ela ia falar para mim. Eu estava só aqui olhando onde é que ela estava. E para minha decepção ela não falou nada demais. Mas enfim. Eu ouvi tantas coisas lindas daqueles meus amigos. E quando eu terminei o túnel eu pensei, eu sou amado. Eu sou amado. E naquele dia, eu não sei se por isso, mas eu acho que foi, eu decidi, eu quero ser pastor. Porque eu quero que mais pessoas se sintam assim. Abraçadas por Jesus, através do seu corpo, que somos nós. Quando a gente começou a comunidade, final do mês vai fazer 2 anos, mês de aniversário. A primeira decisão que eu tomei, que depois o grupo todo tomou, foi: nós não queremos plantar uma igreja para as pessoas frequentar. Nós queremos plantar uma comunidade para as pessoas fazerem parte. Nós não queremos só ter um auditório onde as pessoas entram e saem sem receber um boa noite, um sorriso, um seja bem-vindo. Nós queremos ter
uma comunidade conectada, onde as pessoas vão, e não importa se elas são um fracasso ou um sucesso lá fora, aqui elas são amadas. Aqui elas são amadas. Essa é a Milk Chapecó. Não é uma igreja para você frequentar. É uma comunidade para você fazer parte. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nem sempre consigo pegar todos os visitantes que entram, viu? Eu sempre tento. Sempre tento pegar todos os visitantes, conversar, receber. Mas muitas vezes alguns me escapam. Por isso deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sou só eu o abraço de Jesus na vida de alguém. Vocês também podem ser o abraço de Jesus na vida de alguém. E se vocês perceberem um visitante que chegou aqui, vão até ele, conversem e ajudem, nos ajudem a fazer com que ele sinta o amor de Cristo através de você. Essa é a ideia. Uma comunidade de braços abertos. Para não só falar do amor de Jesus, mas demonstrar esse amor na vida de cada um. Bom? Eu gostaria... Nossa comunidade é um lugar para fazer parte, cultivando conexões reais, amando e sendo amado. E se você quer fazer parte desse sonho, eu queria que você começasse avaliando. Você tem frequentado uma igreja? Ou você tem vivido em comunidade? Você que está aqui, talvez começou hoje, né? Talvez você já está aqui há 2 anos. Está aqui desde o começo. Você tem frequentado uma igreja? Ou você tem vivido em comunidade? Eu gostaria de conduzir vocês, encorajar vocês a tomarem algumas decisões. Primeira decisão: abra seu coração para fazer parte da comunidade, sendo amado e amando. Seu coração para isso. Decida ir ao encontro das pessoas, cultivando relações. Decida cultivar relações com as pessoas que estão aqui. De repente, nesse próximo mês, é mês de aniversário da comunidade. Que tal você convidar 2 pessoas para jantarem na sua casa? Uma ideia. Cultive comunidade. Essa comunidade só vai ser essa comunidade acolhedora se todos nós abraçarmos esse projeto. Decida influenciar pessoas a fazerem parte desse corpo. Quanta gente lá se sentindo sozinha, precisando desse abraço, precisando passar por esse túnel do carinho. Às vezes você pode ser a mão que vai estender e trazer ela para cá. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!